Olá, nós vamos tentar dar uma explicação resumida e bem objetiva sobre o que é a nação mestiça e sobre o que é o mestiço brasileiro. O Nação Mestiça é uma associação de mestiços, uma associação surgida no estado do Amazonas e que hoje tem representação em diversos outros estados. Nós somos uma associação de mestiços brasileiros. Existem associações, por exemplo, de nipo-brasileiros, de sírio-libanesa, associação israelita, associações de índios, associações de movimentos negros. Nós somos uma associação de mestiços. Mas a que mestiço nós estamos nos referindo? Nós somos uma associação de mestiços étnicos. E o que é um mestiço étnico? Ou seja, é aquele mestiço que não se identifica puramente do ponto de vista biológico. Não é aquele mestiço que simplesmente diz, olha, eu sou mestiço porque eu descendo de preto e de branco, eu descendo de índio e de português. Não é simplesmente isso. Mas nós somos uma associação de mestiços que se identifica etnicamente como mestiço. Porque existem mestiços que se identificam apenas com um dos grupos que lhes deram origem. Há mestiços que se identificam como brancos, há mestiços que se identificam como índios, há mestiços que se identificam como pretos ou como negros. Nós somos mestiços que nos identificamos como mestiços apenas. Nós, mestiços também, nós não somos, nós descendemos de pretos, de brancos e de índios. Nós não somos uma raça, nós somos um resultado da mistura desses diversos grupos. É por isso que o mestiço pode ter qualquer aparência. Nós somos um movimento de pardos, e pardo no sentido de mestiço. Quer dizer, então o mestiço ele pode ter uma aparência de branco, pode ter uma aparência de preto, pode ter uma aparência de índio, ou pode ter uma aparência, como ocorre na maioria das vezes, de mestiço mesmo. Quer dizer, você olha para uma pessoa e só pela aparência dela, você já reconhece que ali é um mestiço. Pois bem, mas destacando, nós somos uma associação de mestiços étnicos. Em que sentido? Nós somos uma associação de mestiços brasileiros. Existem etnias mestiças em outros locais do mundo. Por exemplo, o mestiço brasileiro ele foi originado a partir da mestiçagem dos portugueses, dos índios e depois da miscigenação com pretos. E posteriormente surgiram também mestiços descendentes de imigrantes amarelos, imigrantes asiáticos. Nós descendemos de mestiços, nós descendemos desses grupos. Agora existem mestiços, por exemplo, no Canadá, que são descendentes da mistura de índios do Canadá com ingleses, com escoceses, com franceses. Existem mestiços na Namíbia, os búlgares, os bastas da Namíbia, que são mistura, que resultam são originados da mestiçagem entre holandeses com pretos, com povos pretos ali da Namíbia. Existem, por exemplo, os búlgares do Sri Lanka, que resultam da mestiçagem de portugueses com singaleses, e assim por diante. Então você tem povos mestiços em diversos locais do mundo. E nós somos mestiços brasileiros. Nós somos resultado desse processo de mestiçagem que deu origem a um povo mestiço aqui no Brasil e que, por consequência, deu depois também origem à nação brasileira. Pois bem, nós somos uma etnia nativa. Por que nós somos uma etnia nativa? Primeiro, porque nós descendemos dos índios originais. Segundo, nós surgimos dentro do Brasil, dentro do território brasileiro, na verdade, dentro do ventre da Índia, dentro do território brasileiro. Quer dizer, nós, mestiços, não surgimos lá em Portugal, atravessamos o oceano e fomos invadir a terra dos índios, não. Nem surgimos lá na África e depois fomos trazidos para o Brasil e depois fomos ocupar a terra brasileira ou a terra dos índios ou o que fosse. Nós somos um povo nativo, que surgiu dentro do território brasileiro. Apesar disso, nós temos sido marginalizados no Brasil.
Nós somos marginalizados nas cotas raciais, né, que as pessoas tentam impor a nós uma classificação como negro. Nós não somos negros, nós somos nativos, nós não somos, nós descendemos de pretos africanos, mas nós não somos um povo nativo da África, nós somos um povo nativo do Brasil. Pois bem, e também ocorre discriminação conosco também nas criações de territórios exclusivos para índios. Quer dizer, os índios são povos nativos pré-colombianos ou pré-cabralinos. Nós somos um povo nativo pós-colombianos ou pós-cabralinos, ou seja, nós somos um povo nativo que surgiu depois da chegada dos portugueses. Mas, apesar disso, quando vão criar territórios índios e fazem territórios exclusivos, imitando o apartheid sul-africano, nós, os mestiços, somos expulsos. Isso se dá por quê? Porque eles costumam não reconhecer o nosso direito originário. O que é o direito originário? Ora, a criação de territórios exclusivos para índios, né, esse argumento que tem que os indigenistas usam para criar território exclusivo para índios, é baseado numa ideia chamada direito originário. Segundo a ideia do direito originário, os índios, né, já teriam direito àquela terra que é dada para eles, porque eles já existiriam no Brasil antes do surgimento do Estado brasileiro. Eles já estariam aqui antes. Ora, ocorre que nós, os mestiços, também já estávamos aqui antes do surgimento do Estado brasileiro. Quer dizer, os registros mais antigos de surgimento de mestiço ficam em torno de 1510. E o Estado brasileiro ele surge, independente do Estado português, em 1822. Quer dizer, então, cerca de 300 anos antes do surgimento do Estado brasileiro, já existia mestiço no Brasil. Então, nós, por esse critério, nós também atendemos. Mas os indigenistas eles não gostam de mestiçagem. Os indigenistas eles defendem normalmente separação étnica e racial no modelo do apartheid sul-africano. Então, eles veem o mestiço, na realidade, como uma ameaça até a essa ideologia deles, essa ideologia segregacionista. Então, nós, os mestiços, nós temos esse direito originário porque nós descendemos dos índios originais. Se os índios atuais podem reclamar um território porque os ancestrais deles já existiriam aqui, nós mestiços também podemos reclamar território, reclamar o nosso, se bem que o nosso território é o território todo do Brasil, porque nós descendemos de todos os povos índios que existiram, que existem e que já existiram no Brasil. Então nós também temos direito a esse mesmo direito originário. Quer dizer, então, o Nação Mestiça, ele é uma associação de nós mestiços, enquanto etnia, enquanto povo, para defender os nossos interesses e os nossos direitos que têm sido ameaçados. Têm sido ameaçados e desrespeitados. Nós, mestiços, nos tornamos cidadãos de quinta categoria, no Brasil. Quer dizer, os índios têm direito a territórios exclusivos, os negros têm direito a cotas raciais, nas quais, em regra, nós, os mestiços, é que somos parte, é que são excluídos. A lei brasileira reconhece o direito originário, o direito de descendentes de imigrantes, em regra brancos, a ter dupla cidadania, se o país de origem reconhecer uma nacionalidade para ele. Em outras palavras, se um descendente de italiano se for reconhecido como italiano pela Itália, ele tem direito a ser brasileiro e ser italiano. Se um descendente de alemão for reconhecido como alemão pela Alemanha, ele tem direito de ser brasileiro e ser alemão. Quer dizer, ou seja, os brancos também, os descendentes de imigrantes brancos também têm certas prerrogativas na legislação. Mas nós, mestiços, não. Nós, mestiços, em regra, estamos sendo discriminados e estamos sendo alijados. Por isso que nós, mestiços, temos que defender os nossos direitos. E para isso nós temos que nos associar. E é essa a função do Nação Mestiça, ser uma associação de mestiços para defender o mestiço enquanto povo e enquanto etnia. Por isso, se nós tivermos um conflito entre mestiços e índios, o Nação Mestiça vai defender os direitos dos mestiços. Por quê? Porque o Nação Mestiça é uma associação de mestiços. Se tivermos conflitos com negros,
o Nação Mestiça vai defender os direitos dos mestiços. Se tivermos conflitos com brancos, vai defender os direitos dos mestiços. Né? Tudo dentro da lei, tudo dentro da justiça, é claro. Né? Ninguém vai ficar defendendo aqui injustiça, porque de injustiça nós, os mestiços, né, conhecemos muito bem, porque nós temos sofrido isso sistematicamente. Então, resumidamente, é isto que é o mestiço, e resumidamente, isso que é o mestiço brasileiro. Então, para encerrar esse vídeo, eu encerro com o conceito de mestiço brasileiro. Mestiço brasileiro é o indivíduo que, como tal, se identifica, de cor parda ou não, e que é descendente de mestiço ou de qualquer miscigenação entre índio, branco, preto, amarelo ou outra identidade não mestiça, que se identifica como distinto destas e etnicamente de qualquer outra, e que é reconhecido como tal pela comunidade da etnia mestiça brasileira. Nós somos uma etnia, nós nos reconhecemos enquanto grupos. Da mesma forma que quem reconhece quem é atuari são os atuaris, quem reconhece quem é caigangue são os caigangue, quem reconhece quem é guarani são os guaranis, quem reconhece quem é mestiço brasileiro são os mestiços brasileiros. Nós somos uma etnia nacional, nativa, unitária, indivisível, originária e constituída durante o processo de formação da nação brasileira e exclusivamente identificada com esta. O mestiço brasileiro já foi reconhecido como etnia por leis de 4 estados, do Amazonas, da Paraíba, do Mato Grosso e de Roraima, e por leis municipais, inclusive na Bahia. Então, resumidamente, é isso que é a nação mestiça, resumidamente, é isso que é a etnia mestiça. Então, a miscigenação une a nação, a mestiçagem unifica a nação unifica a mestiçagem. É isso aí.